No vídeo de hoje nós vamos ver o conceito de observabilidade de slits, sistemas lineares invariantes no tempo, a tempo discreto. De que sistema nós estamos falando? Vamos batizar o sistema de 1, tá? Nós estamos falando de um sistema que tem a seguinte equação de estado: x no instante k mais 1, k é uma variável nos inteiros, vai ser igual a que multiplica x de k, mais b, que multiplica u de k. U de k é a entrada do sistema, x de k é o estado do sistema. A saída do sistema y de k é dada por matriz C, que multiplica o estado em k, mais matriz D, que multiplica o de k. Essa equação de estado é uma equação de primeira ordem. X de k mais 1 depende de x de k, tem uma recursão envolvida. Eu preciso de uma condição inicial. Vamos arbitrar x0, no instante 0, igual a um vetor x subíndice 0. Eu não vou fazer distinção entre notação de vetor e escalar. Qual a dimensão desses vetores e matrizes? X é um vetor que pertence ao R nzinho, ou nzinho por 1. U, entrada, não é um escalar, mas é um vetor pertencente ao R mzinho. Y é um vetor pertencente ao R p. Para cada instante de tempo k aqui, a gente está falando de um vetor. Por exemplo, y de 3 é um vetor no Rp. Tá? E por compatibilidade dimensional, A é uma matriz pertencente ao R n por n, B é uma matriz pertencente ao R n por m, C é uma matriz pertencente ao R p por n, e D é uma matriz pertencente ao R p por m. Naturalmente, x0 é um vetor pertencente ao Rn. Qual é o conceito de observabilidade de um slit? O conceito é o seguinte: eu quero saber o estado do sistema, ou as componentes do estado do sistema, x de k, ou em algum instante de tempo, observando a saída do sistema. Quero ser capaz de, olhando a saída do sistema y de k, inferir o estado x de k. Essa é a ideia conceitual por trás da observabilidade. É sempre possível isso acontecer? Nem sempre. A gente vai ver quais são as condições que garantem que a gente consiga, através da saída, observar as componentes do estado. Tá? Então, o conceito de observabilidade é o seguinte: a gente pode anunciar o conceito de observabilidade da seguinte forma: o slit 1 é observável. Aqui a gente está chamando o slit 1 é observável, significa o estado do slit 1 é observável, tá? Se é possível obter x0, ou seja, o estado inicial, a partir de y de k para k igual a 0, 1, 2, até um n menos 1. Com n maior ou igual a nzinho, finito. Essa é a ideia de observabilidade do estado do slit 1. Tá? E existe um teorema, né, que especifica a condição que tem que ser atendida para que o estado de fato seja observável através da saída. O teorema é o seguinte: o slit 1 é observável se, e somente se, a matriz de observabilidade O caligráfico N, definida aqui como... Eu vou escrever em linha, mas é uma matriz montada em colunas, tá? C que multiplica A, C que multiplica A ao quadrado, continua nesse padrão até C que multiplica A elevado a N menos 1. Então, vou colocar um transposto aqui, só para indicar que essa matriz está na vertical, tá? Tem posto completo, isto é, igual a nzinho. Nós vamos esboçar a demonstração desse teorema. Bem, de cara aqui dá para perceber, né, que a observabilidade vai independer da entrada U.
tem nada no teorema, né, nem no conceito de observabilidade, que se refira à entrada U de K. Está tratando apenas de Y de K, saída, né, a possibilidade de saber quem é x0 a partir de um conjunto finito de saídas Y de K, né, com N finito maior do que Nzinho. Essa é a ideia. Então a gente pode tratar do sistema homogêneo, né? Aqui a gente tem x de K mais 1 é igual a x de K, com x0 igual a x subíndice 0, e a saída do sistema, y de K, igual a c x de K. Ou seja, fiz a entrada igual a 0. Tá? A gente já viu qual é a solução para a equação de estados, nesse caso homogêneo. X de K é igual a elevado a K, que multiplica x0. E por conseguinte, aplicando x de K na segunda equação aqui, y de K vai ser igual a C, que multiplica A elevado a K, que multiplica x0. Se a gente fizer a avaliação para K igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante, até n-1, né, a gente vai escrever y de 0, vai ser igual a C, que multiplica A elevado a 0, que é a matriz de identidade, que multiplica x0. Né? Y de 1 é igual a C, que multiplica A elevado a 1, x0. Y de 2 vai ser C, que multiplica A elevado a 2, que multiplica x0. E assim por diante, até o y de n-1, que vai ser igual a C, que multiplica A elevado a n-1, que multiplica x0. Essa pilha de vetores eu vou batizar, né, de y chapéu. Essa pilha de matrizes, empilhadas aqui em coluna, a gente vai batizar de O caligráfico subíndice n. E o x0 é o vetor do estado inicial que pertence ao Rn. Então, vetorialmente, a gente pode escrever um vetor, né, que é uma pilha de vetores contendo esses outros vetores y, né? Y de 0, y de 1 até y de n-1. Tá? A gente vai batizar esse vetor aqui de y chapéu, notação compacta. Vai ser igual a essa matriz composta por C, A elevado a 0 é a matriz de identidade, CA, CA quadrado, continua assim, até C, A elevado a n-1. E aqui aparece o x0. Essa matriz a gente está batizando de matriz de observabilidade subíndice n. Né? Então a gente tem uma equação compacta aqui, que pode ser escrita como y chapéu é igual a matriz O subíndice n, que multiplica x0. Cada y aqui é um vetor no RP. E eu tenho n grande componentes, de 0 até n-1. Então esse cara aqui é no R n grande que multiplica P. Essa matriz O subíndice n pertence ao R np por nzinho. E o x0, como não poderia deixar de ser, pertence ao Rn, ao estado inicial. Muito bem. Vou repetir a equação aqui. Y chapéu é igual a O, matriz O subíndice n, que multiplica x0. Vamos estudar algumas condições aqui. A gente viu, né, que o n tem que ser maior ou igual a n. Então vamos estudar essa condição. N maior ou igual a n e P maior do que 1. Eu quero estudar uma situação em que o y não é um escalar, mas é um vetor, né, com mais de uma componente. Tá? Nessa condição, a gente tem que esse sistema, né, dadas essas dimensões aqui, né, vamos chamar esse sistema aqui de equação 3, tá? Então, para n maior ou igual a n e p maior do que 1, o sistema 3 é superdeterminado. O que isso significa? A gente tem um conjunto aqui de np equações, np que é maior do que n equações, e n
incógnitas a encontrar, que são os elementos de x0. Então a gente vai se lembrar agora propriedades de sistemas superdeterminados lá da álgebra linear. Fica claro aqui que a gente precisa muito de álgebra linear nesse tipo de tópico, né? Como a gente viu também em controlabilidade. Então suponha agora que o posto da matriz ON seja igual a um valor R menor ou igual a Nzinho. Lembrar que posto é a dimensão do espaço das colunas de ON. ON, como a gente viu aqui, tem N colunas, então o posto no máximo aqui é igual a N. O posto não pode passar de Nzinho. No melhor caso, eu vou ter N colunas Li. Então o posto vai ser igual a Nzinho. Posto é igual a R menor do que N, por suposição. O que a gente pode dizer sobre a solução x0 nessa condição suposta? A solução x0 tem n menos r parâmetros livres. Eu consigo encontrar para x0 r valores definidos, mas fico com n menos r parâmetros livres. Existem múltiplas soluções, dependendo desses parâmetros livres. Mas eu quero x0 pertencente ao Rn como solução única, ou seja, com 0 parâmetros livres. Isso implica o seguinte: n menos r tem que ser igual a 0, que implica que n tem que ser igual a r. O que implica que para atender esse requisito com x0 pertencente ao Rn como solução única, ou seja, com nzinho valores definidos, eu preciso que o posto da matriz O subíndice n grande seja igual a nzinho, porque n é igual a r. Agora vamos ver quais são as consequências, né, do posto de O subíndice n grande ser igual a n. Novamente a gente vai ter que se lembrar de propriedades de álgebra linear. Uma propriedade que a gente tem que se lembrar é que o posto do espaço das colunas necessariamente é igual ao posto do espaço das linhas. Então a gente pode escrever que o posto de ON é igual ao posto de ON transposto. Esse posto aqui é do espaço das linhas da matriz ON. E a gente sabe que o posto máximo é igual a N porque essa matriz só tem N colunas. Então o posto não pode passar de Nzinho. Isso vai valer também para o posto do espaço das linhas. Não pode ser maior do que Nzinho. Isso implica o seguinte: ON tem que ter Nzinho linhas linearmente independentes. Então, no pior caso, quando P é igual a 1, ON tem N linhas. ON tem NP linhas por N colunas, né? Quando P é igual a 1, a gente tem N grandes linhas. Mas eu preciso de Nzinho linhas Li. Então, para que o posto de ON transposto, posto do espaço das linhas, seja igual a N, então requer-se que N tem que ser maior ou igual a N. Tá? Caso contrário, a gente não tem um conjunto Li de Nzinho linhas. O que é interessante disso aqui é que o posto máximo é atingível no máximo para N grande igual a Nzinho. Mesma ideia que a gente viu no caso da matriz de controlabilidade. O posto da matriz de controlabilidade, uma vez que ele para de crescer, ele não cresce mais. Mesma coisa com essa matriz aqui. Essa matriz ON transposto, né, tem uma estrutura parecida com a matriz de controlabilidade. Então, a mesma ideia pode ser demonstrada. Se o posto de ON transposto parar de crescer num determinado instante, ele não cresce mais. E essas informações dão sustentação a uma demonstração formal desse teorema aqui, né? Que o sistema vai ser observável se e somente se, a gente não está demonstrando formalmente o se e somente se. Se a matriz de observabilidade ON tem posto igual a Nzinho, que é o requisito que a gente encontrou aqui, né? Essa matriz tem posto Nzinho. Então a gente não precisa de fato, né, trabalhar com essa matriz de observabilidade ON, né, com N grande aqui
que seja maior do que n. Então, basta trabalhar aqui, né, com a matriz de observabilidade ONzinho, né, que vai ser definido aqui como C, CA, C ao quadrado, e assim por diante, até C que multiplica A elevado a nzinho menos 1. Corrija então isso aqui, a matriz O, N, Nzinho pequeno aqui, tá? Não é o N grande. Vamos ver então uma propriedade dessa matriz de observabilidade ON. A dimensão dessa matriz é o RNP por Nzinho. Então o posto não pode crescer mais do que o número de colunas. Okay? Mas vamos mostrar que se o posto parar de crescer quando K está entre 0 e N, ele não cresce mais. Ok? Então, só há chance do posto crescer para K variando de 0 até N. Passou disso, não tem mais chance do posto atingir o posto máximo. Não adianta acrescentar mais linhas a essa matriz que você não aumenta mais o posto. Então, a ideia é escrever o ON, né, de forma similar ao que a gente fez com a matriz de controlabilidade, porque a gente já fez essa demonstração para a matriz de controlabilidade. Então, a gente vai seguir os mesmos passos, né, do que foi feito antes para a matriz de observabilidade. Vamos escrever, né, o ON da seguinte forma. Esse transposto aqui está dizendo para a gente que essa matriz aqui é uma pilha, né, dessas matrizes aqui na vertical. Então, a gente pode escrever o ON, né, como ON transposto, transposto. Ok? Não mudando nada. Quem que é o ON transposto? Vai ser simplesmente a matriz escrita agora de fato, como essas matrizes organizadas em colunas, né, pela transposição aqui. Vai ser C transposto, o transposto disso aqui, que vai ser A transposto, C transposto, transposto disso aqui, e a gente pode escrever A quadrado transposto, C transposto, e assim por diante, até A elevado a N menos 1 transposto, C transposto. Isso aqui é o ON transposto, o segundo transposto. Ok? Muito bem. Então, esse cara aqui, né, sem esse transposto aqui, é o ON transposto. A gente percebe que essa matriz ON transposto tem um padrão similar ao padrão da matriz de controlabilidade. Só para a gente lembrar quem era a matriz de controlabilidade. Matriz de controlabilidade N, né, era dado por B, AB, A quadrado B, e assim por diante, A ao cubo B, até A, N menos 1, B. Essa era a matriz de controlabilidade. É a mesma estrutura, né? C transposto B, A transposto C. A menos da transposição, a estrutura é a mesma. Ok? Muito bem. Então, o ON transposto é escrito como C transposto, A transposto, C transposto. Só para ficar claro aqui, A quadrado transposto, C transposto, e assim por diante, até AN menos 1 transposto, C transposto. Essa é a matriz ON transposta. A afirmação que eu fiz foi a seguinte: se o posto dessa matriz parar de crescer para um valor K menor do que N, o posto não cresce mais, apesar de eu acrescentar mais colunas na matriz. Essa é a ideia. Tá? Então vamos considerar um índice I. E vamos fazer aqui I entre 1 e N. Tá, ok? Vamos supor aqui I estritamente menor do que N. A gente não tem condição ainda, né, de atingir o posto máximo da matriz, no pior caso, quando P é igual a 1. Né? Então suponha que para esse índice I ainda menor do que N, a gente tem a seguinte condição: o posto de O I menos 1 transposto é igual ao posto de O I transposto. Ou seja, eu acrescento esse conjunto de colunas aqui e isso não adianta para aumentar o posto na matriz OI transposto.
É essa condição, e o I aqui está menor do que N, tá ok? O que a gente vai demonstrar é que se isso acontecer, não adianta mais aumentar o índice I, que o posto não vai crescer mais do que esse valor aqui. Como é que a gente mostra isso, né? Pela estrutura de construção da matriz, isso aqui nada mais é do que o posto da matriz OI menos 1 transposto. Né? E para chegar à matriz OI transposto, eu vou acrescentar um conjunto de colunas aqui, que vai ser AI menos 1 transposto, C transposto. Tá? Essa matriz aqui é a matriz OI transposto. Tá? Se o posto de OI menos 1 transposto é igual ao posto de OI transposto, então essas colunas aqui são linearmente dependentes das colunas de OI menos 1 transposto. Então a gente pode escrever que AI menos 1 transposto C transposto vai ser uma combinação linear dessas colunas aqui. Ou seja, a gente pode escrever como α1 C transposto mais um α2 dessa matriz aqui, A transposto C transposto e assim por diante, mais, né, até um alfa I menos 2, a matriz A elevado a I menos 2 transposto, C transposto. Ok? Agora o que a gente pode fazer? Mesma estratégia que a gente fez no caso da matriz de controlabilidade. Multiplica de ambos os lados por A transposto. Se a gente multiplicar aqui por A transposto, aqui vai ter um A transposto, né? Aqui vai ter um A quadrado transposto, né? E assim por diante, esse AI menos 2 vai passar a ser AI menos 1. Transposto aqui, né? Isso aqui nada mais é do que AI transposto que multiplica C transposto. Logo, AI transposto, C transposto é uma combinação linear dessas colunas aqui. E a gente viu antes de multiplicar por A transposto, né, que esse conjunto de colunas era linearmente dependente desse conjunto de colunas aqui, até chegar antes do AI menos 1 transposto C transposto. Então, essa dependência linear vai se propagando para trás. E se esse conjunto de colunas é linearmente dependente de todos os conjuntos de colunas até o C transposto, isso implica, né, que o posto de OI, que é esse cara aqui, acrescentado dessas colunas aqui, AI transposto, C transposto, esse cara aqui nada mais é do que o OI mais 1, é igual ao posto de OI menos 1. Não adianta a gente acrescentar mais colunas, já acrescentou esse conjunto de colunas, acrescentou esse conjunto de colunas, e o posto continua igual ao posto de OI menos 1 transposto. Né? Então, isso aqui é transposto, aqui também é transposto. Né? Aqui é transposto. A gente demonstra, então, né? Se o posto parar de crescer para I menos 1 menor do que N, não adianta, ele não vai crescer mais. Tá? Então, só há, né, chance do posto crescer até o posto máximo que é N nos primeiros I instantes de tempo. Lembrar que a gente obteve a matriz OI, né, computando a saída Y de K, né, variando de 0 até N menos 1. Então, isso demonstra a propriedade dessa matriz de observabilidade transposta, né, só tem chance de chegar ao posto máximo nos primeiros N instantes de tempo.